Vamos para frente, galera. Vamos falar agora sobre a iluminação. O que acontece? Eu vou fazer aqui a cópia desse nosso ambiente, simplesmente para a gente, enfim, ficar mais limpo, ficar mais fácil, principalmente para quem está iniciando aí no mundo do projeto elétrico. O que é que a gente tem aqui, pessoal? O que é que está rolando e como é que a gente vai fazer a parada acontecer? Quando a gente fala em relação à iluminação, a gente vai ter que ter, antes da nossa carga, né? Antes da nossa luminária, antes do nosso ponto de consumo, a gente tem o nosso interruptor. Então, por exemplo, normalmente o interruptor ele fica o quê? Do lado, logo na porta, né? Você vai ter do lado da porta, a pessoa abriu a porta geralmente ela abre aqui, ó, por exemplo, para o lado da parede. Do lado oposto, eu vou ter aqui o nosso interruptor. Esse interruptor ele pode ser de uma seção, ele pode ser de duas sessões, ele pode ser de três sessões. Enfim, as sessões são os comandos do interruptor. À medida que eu vou clicando, ele vai acionando as cargas. Beleza? Eu vou colocar aqui, para ficar bem simples, bem didático, dois pontos de iluminação. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, como se fosse aqui uma luminária retangular e vou fazer uma cópia aqui e colocar as duas. Beleza, colocamos aqui duas luminárias. Na verdade, nem é assim que a gente coloca, né? Vamos medir aqui, ó, vamos ver onde é o ponto médio aqui do nosso ambiente para a gente traçar aqui e colocar nossa luminária. Então, por exemplo, aqui eu teria meu ponto médio e aqui fica bem fácil. Eu nem precisava ter feito isso, né? Era só ter passado o ponto médio aqui. Enfim, galera, AutoCAD é isso. AutoCAD faz tempo que a gente não mexe. Beleza, tem aqui minha luminária. Vou aqui movê-la, vou posicionar ela aqui e vou fazer aqui uma cópia, colocar ela aqui abaixo. Beleza, vou tirar todas as linhas que eu fiz de referência. Tem aqui os dois pontos de luz. O que acontece? A gente poder iniciar aqui nossa parada. Eu vou começar como? Eu vou puxar aqui, por exemplo, um eletroduto para o meu interruptor. Então aqui no meu quadro de distribuição eu posso estar puxando até aqui por dentro da parede. Olha só, ele vem aqui e liga o meu ponto. E em seguida dele eu já vou fazer aqui em arco, né, pelo meu forro, fazendo a ligação aqui com a minha, com o meu ponto de consumo, com a minha, como é o nome que fala? Com a minha luminária. Então eu posso fazer aqui o primeiro e depois eu uso aqui o arco entre os dois e faço aqui a ligação entre eles. Beleza? Essa representação que tem aqui no meio ficou acabando errada. Beleza, o que acontece? A gente sabe que o circuito 1 está aqui na minha primeira tomada, o circuito 2 na minha tomada de uso específico, aqui seria, por exemplo, o meu circuito 3. Beleza? Saindo do meu quadro de distribuição, pessoal, eu vou ter que tirar também aqui, ó, os meus condutores principais. Eu vou ter fase, neutro e terra. Eu não vou ter fase, neutro e terra. Eu vou ter apenas o fase e neutro. Grande parte dos circuitos de iluminação, a gente não tem aí a questão do terra, tá? É importante falar isso. Tem alguns até que tem, tá? Quando a gente tem algumas luminárias específicas aí, mas grande parte deles não. Então eu vou puxar aqui, ó, simplesmente o fase e o neutro. Vou posicionar eles aqui corretamente. Então tenho que observar isso aqui, ó, posicionar eles aqui em cima. Beleza? Na verdade, no meio aqui, foi mal. Botar eles aqui. E eu já vou trocar aqui a nomenclatura do meu circuito, que é o circuito 3. Beleza. Feito isso, eu vou dar um rotacionar aqui e pronto. Tá aqui. Tenho aqui meu circuito 3. Então tá chegando, tá vindo por aqui o fase e o neutro. No meu interruptor entra fase e neutro? Não. Se eu ligar no interruptor fase neutro, eu vou provocar um curto elétrico, vai disparar meu disjuntor. O curto é aquela anomalia que a gente já viu, aquela patologia que existe, onde a resistência ela tende a zero, a corrente ela vai para infinito, e enfim, diversos problemas acontecem dentro do nosso circuito. Então, quem é que entra no meu interruptor? Apenas o fase, beleza? Sendo que eu tenho que passar o fase neutro, por quê? Porque por dentro do eletroduto está vindo um neutro para os meus pontos de consumo. Então aqui, ó, eu tenho o que? Saindo do meu interruptor, eu vou ter o famoso retorno, exatamente ele, que é a fase seccionada. E eu vou ter quem? O retorno e o neutro. Por quê? Porque o fase ele morre aqui no meu interruptor, ele fica lá o fase e simplesmente só sai o retorno e o neutro. Beleza, então vou aqui, ó, rotacionar, posicionei ele aqui, vou cortar o fase, ou seja, vira o retorno, né, a fase seccionada, e eu estou saindo aqui do meu interruptor o retorno e o neutro. Como eu estou falando de interruptor de apenas uma única seção, eu só tenho um único retorno. Se eu tivesse aqui, por exemplo, duas seções, eu teria o que? Dois retornos, onde eu conseguiria comandar, onde eu conseguiria discriminar quem ligaria a lâmpada A e quem ligaria a lâmpada B.
Por isso, na nossa próxima aula eu quero destrinchar isso ainda mais com vocês. Se a gente está identificando o circuito através de números, a gente vai identificar agora os nossos comandos, os nossos, como é que eu falo? As cargas do circuito através das letras. Um forte abraço e até lá!